A paz do Senhor. Vimos no vídeo anterior que Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Então tudo teve início com ele e tudo terá fim nele. Da mesma forma, ele fala: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Das 7, todas em ruínas, porque nenhuma deu ouvidos ao Espírito de Deus. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombetas, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que está escrito aqui, pegamos referência no livro de Êxodo, Ezequiel e também no profeta Isaías, a visão do trono. Simbolicamente, Deus está sentado no trono. Ele comanda todas as coisas. Por que nós sabemos que os reis agora têm tronos, etc. Tal? Porque o inimigo das nossas almas, ele estava lá com Deus. Ele viu como é o reino de Deus. Então ele imita o reino de Deus aqui na terra. Só que ao contrário. Para quê? Para afrontar Deus, para enganar os escolhidos, para sugar da terra o povo de Deus e no dia do julgamento mandar esse povo que é de Deus para o inferno junto com ele. É esse o objetivo dele. As pessoas falam: eu vou matar tal pessoa porque ela não quer se casar comigo. Então, se ela não é minha, também não será sua. E assim vai. E assim vai. Então, o diabo pensa da mesma forma. Ele age dessa forma. Se não é meu, se eu não posso ter, você também não terá. E acabou a história. E aqui nós vamos ver o trono, os anciãos, e todos glorificarão ao Senhor naquele dia. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Um livro que ninguém podia tocar, muito menos olhar para ele, mas o leão da tribo de Judá. Por que leão? Na época do Êxodo, cada tribo tinha uma bandeira, cada bandeira um símbolo. Então, o símbolo da bandeira da tribo de Judá era um leão. Jesus é descendente de Judá, da raiz de Davi. E ele então pega os selos, como João disse, um cordeiro como se fosse morto. Jesus, sim, fisicamente ele morreu, espiritualmente não, ele está vivo até hoje. Então ele, Jesus, como sacerdote, ofereceu um sacrifício pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, e ele mesmo, como um cordeiro, foi o sacrifício. Jesus, como sacerdote, oferece um sacrifício, sendo ele mesmo o sacrifício pelos nossos pecados. E ele então pega esse livro e começa a desatar os selos, que veremos agora um por um. Capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco, ele está apenas com um arco, ele não se apresenta com um arco e flecha. Então ele vem com uma falsa paz, ele vem querendo conquistar, conquistando um conquistador, com mentiras, com ilusões, com um monte de coisa que as pessoas vão falar: olha que bonzinho, olha que amigável, olha que amável, olha que não sei o quê. Aí então ele conquista as pessoas, porque ele vem com esse objetivo: conquistar as pessoas. Um amigo que você tem de uma certa falsidade, o que ele faz? Ele te conquista, ele dá tapinha nas costas. Quando você vê que ele é seu amigo, teoricamente, aí ele vem e apunhala pelas costas. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vê só como a história muda. Um cavaleiro branco, ele tinha um arco, mas ele não tinha a flecha. E agora foi-lhe dada uma espada. E agora vem com autoridade maior.
Eu não sou mais aquele bonzinho. Agora ele vem impondo certas regras, liberando certas coisas para que os homens se matem uns aos outros. Vê só a complicação da coisa como fica. Não tem mais paz. Agora eu tiro a paz da terra. Então ele junta um exército, ele junta seguidores, e com essa espada ele fala: aqueles que não me seguirem, vocês podem matar. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele fala como voz de trovão, é uma comparação. Você ouve o trovão, blá, aquele barulho todo que você não entende. E algumas pessoas que falam como se fosse um trovão, blá, 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 né? É assim, é nessa comparação que ele está dizendo, uma voz forte, uma voz autoritária. E agora ele está chamando o quê? Um cavalo preto. Esse preto simboliza a fome, tanto que ele vem com uma balança na mão. Balança de medida. Olha, é um denário para você comprar a sua cevada, é um denário para você comprar o seu trigo, ou seja, coisas boas e caras. Mas ele fala: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite simboliza a unção. Em primeiro lugar, a unção vem de Deus. Em segundo lugar, quando você derrama o azeite sobre a pessoa, está confirmando, está demonstrando a unção de Deus. E o vinho simboliza o sangue de Cristo. Então não é para danificar o vinho também. São coisas que aos olhos de Deus são preciosas, mas as outras coisas só quem tem muito dinheiro vai comprar. Ou você compra com o seu dinheiro, que vai ser muito difícil trabalhar nessa época, ou você compra com a ajuda do governo, se você tiver a marca da besta. Aí você vai, você compra a sua roupa, que você vai ter um limite, ou diário, ou mensal, não sei como vai ser a coisa, e você vai lá, você compra, é registrado que você comprou e o governo paga. As pessoas já querem viver assim. Não, o governo tem que dar dinheiro para mim. Eu tenho que ficar em casa sossegado, eu tenho 10, 15 filhos e o governo tem que sustentar esses 10, 15 filhos que eu tenho. É obrigação do governo? Nenhuma. Só que o anticristo sabe. Sabendo disso, ele vai preparar as coisas para o futuro. Então, as pessoas que têm 10, 20 filhos estarão sendo sustentadas pelo governo. É tudo o que eles querem. E aí o que acontece? Quem está se preocupando com Deus nessa época? Ninguém. Quem se preocupa com Deus hoje? Ninguém. Não, eu quero viver na minha boate, no meu lazer ali, eu quero viver na minha balada, na minha cachaça. E Deus? Deus não fica. Deus não está nos planos dessa pessoa. Por isso que Deus está avisando, ou você se conserta, ou você vai para a grande tribulação. E a grande tribulação já está chegando. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora a espada do anticristo está cada vez mais forte. Além do grande exército que ele está o quê? A fome está matando as pessoas e agora ele tem autoridade para matar um quarto da população da terra. A igreja já foi arrebatada, sobraram não sei quantas pessoas, mas Deus está dando autoridade sobre um quarto da população da terra. Nesse um quarto é para matar a espada, pela fome, com a mortandade, ou seja, doenças, tá certo? Agora, inúmeras doenças vão aparecer e por meio das feras da terra. Se vocês viram aquele filme A Profecia, é mais ou menos aquilo. Aparece um animal, ele tem controle sobre o animal. Aqueles cachorrinhos que você vê na rua, que você brinca, que você alimenta, serão seus inimigos. Se juntarão um, dois, sei lá quantos, para te atacarem. Você já vê um animal atacando uma pessoa, mas o animal, esse animal é meu, por exemplo, né? Então, ele pertence a uma pessoa. Então, ele respeita aquela pessoa a quem ele pertence.
A partir de quando você entra no quintal, que ele vê que você não é o dono dele, ele avança, ele ataca. E os animais da rua farão a mesma coisa. Para você, para eles, você se tornará um inimigo. Esse é o problema. Então, os animais que terão, que teriam, né, deveriam ter respeito pelos homens, não tem mais. E aí então é onde as pessoas serão atacadas. Um quarto da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. As almas que estão debaixo do trono, não assim, ó, o trono aqui, e não aqui debaixo, embaixo, diante do trono. Senhor, até quando estaremos aqui esperando a vingança do Senhor por nós? Calma, vocês agora recebem uma veste branca, simbolizando a pureza, simbolizando a paz, e vocês esperem um pouco mais, porque ainda há muitos que terão que passar pelo mesmo processo que vocês. Quando esse número se completar, aí sim eu entrarei com a minha justiça. Olha só que caso. Então, quando nós estivermos lá diante de Deus, teremos o quê? A nossa memória ainda. Haverá um tempo, um momento em que a nossa memória desse mundo será apagada. Tudo se fará novo lá no reino celeste. Mas até então, nós temos a memória. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Senhor, quando que o Senhor vingará a nossa morte? Calma, ainda tem aqueles que deverão passar por um processo como vocês passaram, para quando se completar esse número, aí então eu entro com a minha justiça. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Capítulo 38 do livro de Jó, versículo 22, diz assim: Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? É a mesma pedra que ele está falando aqui. Eu vi as estrelas caindo sobre a terra. Que estrelas? São esses meteoros, esses meteoritos. Uma estrela cadente, ela passa assim, ó, ou seja, é um meteoro, um meteorito que entrou na Terra e ele vem com uma velocidade tanta que ele chega a incendiar. Então ele se desfaz no ar, porque se ele atinge a Terra, como alguns atingiram, faz estrago. Veja a Lua, quantos buracos, porque esses meteoros, esses meteoritos estão constantemente se chocando contra a Lua. Mas a Terra, ela é protegida pela atmosfera. Mas nesse tempo, eles atingirão a terra, eles destruirão. E quem nessa época ver a lua transformada em sangue, olha, a lua está com cor de sangue, olha, o sol perdeu seu brilho. Lembra que Jesus disse isso? Então é o tempo, Jesus tenha piedade de nós. Então, quando você pedir a remissão dos seus pecados nessa época, Jesus então tirará você, você será salvo. Mas, apesar de tudo, um terço nesse período será destruído.